Boa noite a vocês, meus amigos. Estamos aí para mais uma live e hoje, muito especial, vamos receber o nosso queridíssimo Mu Carvalho, grande músico, grande instrumentista, pianista, tecladista, organista, compositor, arranjador, produtor, né? Um músico da mais alta qualidade. Ele é um grande produtor, músico da Cor do Som, um dos fundadores da Cor do Som. E além de tudo isso, né, ele tem essa formação musical maravilhosa, ele ainda é chefe, sommelier, entende de vinhos como ninguém, é um artista plástico de primeiríssima qualidade, pinta quadros lindos e fotografa maravilhosamente bem. Hoje vamos tentar um enfoque mais no músico, né? Vamos tentar falar desse músico maravilhoso, desse pianista, além de tudo está lançando um livro maravilhoso com 25 composições para piano. E eu vou começar aqui tocando uma composição dele, enquanto as pessoas vão entrando, vão se chegando aí, hoje vai ser da pesada, hein? Essa é uma música fantástica do Mu Carvalho, que está nesse livro que ele está lançando aí, um livro maravilhoso, né, com 25 composições, e já estou adicionando o Mu aqui. Maravilhoso, de 5 composições para piano, e que para mim é uma qualidade. Estou falando de você aqui, garoto. Como é que tá? Maravilha, Edu, que beleza, que lindeza, hein? De interpretação. Maravilha. Você está me ouvindo Estou bem? te ouvindo bem. Eu acho que agora eu aprendi a usar esse microfonezinho que eu comprei. Finalmente,
porque você tem que ajustar ele ali numas, num lugarzinho ali, num aplicativo dele. E eu tava usando ele estéreo, e aí eu entendi que tem que ser mono. Ah, Claro, porque eu tô aqui na frente do microfone e ele capta também dos lados, mas ele estava captando, ele estava configurado para estéreo, aí minha voz ficava ruim, ficava fraquinho. Agora acho que melhorou. que Que bom. bom. Que prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, Edu. Eu que fico honradíssimo de receber você aqui, né? Você que é uma pessoa muito querida para mim, como ser humano, como amigo e como músico, né? Você é uma influência muito grande na minha vida desde sempre, né? Então, Que bom. Pô, prazer. Eu fico orgulhoso disso, assim. Muito prazer. Pô. Coisa linda. Eu assisti sua live com o... Hamilton, Nossa, mãe, que coisa linda. Com o Hamilton, cara. Quanta história que ele tem, né? Quantas histórias, tanta coisa que ele passou das estradas. Ele falando lá daquele festival lá na Venezuela, né? Que eles ganharam o primeiro lugar com aquela onda ali de música que eles inventaram lá, tal da Nueva Onda Onda. Nueva. Adorei aquela história. Onda Nueva, adorei aquela história. Não sabia de nada daquilo. Mas o Hamilton, eu sou fã dele demais, porque a minha irmã uma vez comprou, assim, minha formação musical vem muito por conta dos meus irmãos mais velhos, né? E a Lozinha, que você conheceu, Sim, maravilhosa. ela era a nossa maravilhosa Lozinha, e ela comprava muitos discos, né? Então botava lá, a gente morava ainda com os nossos pais, então ela volta e meia ela aparecia com um disco, e tinha um disco acho que era o Sino da Bossa, né? Que era o Zimbo Tri tocando com a Elisete, né? Cara, eu vi aquilo ali, fiquei impressionado com a destreza dele tocando, né? Coisa linda, né? O Hamilton é maravilhoso. Aliás, um pouco por causa do Hamilton, eu vou até entrar no seu livro, né? Mas falando do Hamilton, um pouco por conta do Hamilton, até essa convivência que eu tive com ele, e essa também eu sempre tive uma admiração por ele também, né? Desde sempre, e eu percebi nele sempre uma preocupação didática, né? Então eu volto ao seu livro agora falando disso, né? Porque o seu livro ele é maravilhoso, porque está super, hiper bem escrito, né? Super revisado pelo nosso amigo, nosso professor, maestro Vitor Vitor Santos, Santos, né? Um queridaço também, né? sem, E, super querido, e, Vitor. É. e, E realmente o trabalho dele foi fundamental nisso aí. A coisa de transcrever exatamente as minhas duas mãos, né? Mão esquerda e mão direita, da forma que eu toco, é um e, negócio e com as complicadíssimo, né? Que nuances ele de conseguiu fazer. interpretação, né? Então, para mim, esse trabalho é um trabalho raríssimo. Eu só vi um trabalho feito como esse do próprio Hamilton, que é um trabalho muito bonito também, feito por volta Olha de, só, de que legal. 2000, né? Ele começou esse trabalho em 1992, mais ou menos, e concluiu em 2000. Ele lançou 2 livros, né? Um de composição da Dulce Aurieno, arranjado por ele, gravado e tocado por ele, e depois o outro que é de composição dele. Eu estou falando mais desse de composição dele mesmo. Tão importante, Pois deve ser é maravilhoso. maravilhoso, tão importante quanto esse seu aí, porque assim, vocês estão fazendo, né? Você e o Hamilton, nesse ponto, são fundamentais porque você está mostrando o piano brasileiro, né, com todas as suas influências, porque graças a você, né, graças à cor do som e graças a você, principalmente, através da cor do som, estou falando na minha vida, né, eu tive acesso a conhecer Emerson Lake and Palmer, Yes, né, e que for de, ao mesmo tempo chegou Beatles e tudo aquela coisa pop importantíssima, o rock progressivo, e você ainda referendava e sempre referendou a música brasileira, o choro, né? Então eu ouvia o Apanhete Cavaquinho como eu ouvia o Apanhete Minimug, né?
que para mim era uma coisa tocante, né? Eu falava, como que pode, né? Aí eu falava assim, como que pode ele ser tão brasileiro, né? E tão diverso, tão universal e tão aberto a isso, né? Depois, posteriormente, eu fui estudar antropologia, sociologia, história da música, etc, etc, etc. A gente vê que o Brasil é formado, né, por indígenas que aqui já estavam, né, os povos originários. Depois chegam os portugueses com toda aquela carga de cultura europeia que foi importantíssimo para nós, né? Os portugueses, quando Dom João chegou aqui fugindo de Napoleão, ele trouxe 200 pianos para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a cidade nas Américas que mais piano tinha, né? Em todas as Américas. Que maravilha. Então, eles trouxeram 200 pianos, trouxeram a Biblioteca de Portugal, então trouxeram toda essa cultura de Portugal e da Europa, né? E mais para frente, né? Quer dizer, já havia a escravidão, que é um fato lamentável, mas, por outro lado, trouxe também toda essa cultura afro, né? Que aqui no Brasil se misturou tudo e virou essa coisa maravilhosa, que a gente tem o melhor de todos os mundos, né? O melhor da Europa, a gente tem o melhor da África, a gente tem o melhor do Brasil, que já tinha antes, né? Estou falando na música e na cultura geral, né? Aí eu vi que você era o cara que sintetizava tudo isso, para mim, na minha concepção, né? Eu já vi você falando assim, às vezes no meio do jazz eu sou meio pop, no meio do pop eu sou meio choro, porque você é tudo isso ao mesmo tempo. Você é. Para o pessoal do jazz, eu sou muito pop, o pessoal do pop, eu sou muito brasileiro, o pessoal de choro, eu sou muito roqueiro. E é verdade, eu sempre me senti um pouco assim, fora das turmas. Então, mas ao mesmo tempo, sem o menor grilo, assim, ao mesmo tempo, isso sempre é uma coisa que eu é o que eu sempre busquei mesmo, é o que eu sempre quis fazer. Mas para mim isso é um Brasil, né? Eu não quero falar que você mas você é um baita de um Brasil inteiro, né? Na sua cultura, no seu piano. Eu vejo isso ali, o Brasil mesmo representado pela África, o Brasil representado por toda a cultura europeia, harmonicamente falando, pelo seu refinamento, pelo seu bom gosto, por toda a cultura pop que vem ali no meio, aquele uso de sintetizadores e teclados e órgão Hammond que você faz como ninguém, aquela finesse que você tem com o Moog, que, né, eu aprendi e comecei a ouvir o Moog por causa de você. Depois eu descobri o Rick Wakeman e o Kate Emerson, né? Então, você é o culpado de muita coisa. Olha só. Muito bom ouvir isso tudo aí. Mas isso que você falou, Edu, é impressionante mesmo. A riqueza do Brasil é uma coisa que a gente tem que realmente dar muito valor, porque é um patrimônio impressionante. Como você falou, as influências, a coisa da África, na Bahia, a coisa dos italianos no Sul, o que já rolava aqui das tribos dos índios, no Rio de Janeiro, na virada do século XIX para o século XX, o choro nasceu. O choro nasceu nada mais da seguinte forma: eram as influências europeias que chegavam aqui, as valsas, aquelas músicas mais polcas, bem europeias mesmo, polcas, e aquilo ali foi brazuqueado, né? Aquela coisa do carioca aí já entrou aquele groove meio samba, meio sei lá e tal. Então, eu acho que a gente tem uma coisa também que é muito importante, assim, que é a coisa do nosso sotaque, né? Sotaque brazuca, assim, né? Com tudo que a gente vai tocar. Assim, eu sempre gostei muito de jazz, mas eu sempre flertei com jazz de uma forma assim que eu sempre soube que eu não seria um jazzista, assim, né? Com aquele carteirinha e assim, porque ainda bem, viu? Primeiro porque por incapacidade mesmo, porque eu acho que assim o americano tem aquilo ali de uma forma tão inerente, né? Desde que eles nascem ali. Então, assim, a gente tocando jazz, às vezes a gente pode achar que a gente está abafando, mas
para eles, deve soar assim meio engraçado. Assim como a gente vê eles tocando samba, assim, né, que já... Mas tudo isso é que é legal. É a forma da gente misturar essas coisas e imprimir uma outra coisa, né, uma terceira coisa ali. E como você estava falando aí, a coisa da música, do rock progressivo, isso também sempre me interessou demais. Assim, eu comprava aqueles todos, daquelas bandas todas inglesas, e aquilo ali sempre me interessou, porque eu vi ali, rock progressivo já é uma mistura por si só. Porque o que é rock progressivo? Assim, se a gente tiver assim, que definir assim, de uma forma bem prática, assim, bem direta, é um rock com influências de música erudita. Então tem aquela pegada de música erudita mesmo. Então geralmente você pega assim, por exemplo, o Tony Banks, né, o tecladista do Genesis, aquela música mesmo lá que eu fiquei estudando esses dias aí na quarentena para tocar, que eu estava anos querendo aprender aquela música, que era First of 50 do Selling England by the Pound. Ali você vê que pô, a formação erudita que ele tem, né? E Rick Wakeman também, né? Kate Emerson, assim. Então, isso eu sempre achei um grande barato, essa coisa dessas misturas. E eu sou brasileiro, então, assim, por que não imprimir um sotaque brasileiro, ou pegar ritmos brasileiros, né? Baião, choro, e trazer coisas, elementos novos, tanto do jazz mesmo, ou do rock, e a gente apresentar um choro com sangue novo, né? Um baião com uma pegada assim progressiva, por exemplo, e tal, que é uma coisa que a gente sempre fez com a Cor do Som. Então, descobri um som seu, né? Porque que graça tem a gente querer ser o que já existe milhões de pessoas fazendo aí e O que tal, né? já fizeram, Então a né? gente tem que o que já fizeram, né? E que, enfim, então assim, eu acho que esse sempre foi o meu foco, assim, sempre tentar encontrar uma onda, né? Mas eu acho que Sempre isso foi é fundamental, né? E eu estava falando assim, toda essa carga sua cultural, né? Quer dizer, na verdade, o Liszt falava um negócio que eu acho interessantíssimo, que ele falava assim, não existia a matéria, a sociologia ainda, né? Mas eu, usando no linguajar de hoje o que Liszt falou, né? Ele falava assim, você tem que entender de história, você tem que entender de geografia, você tem que entender de sociologia, de filosofia. E eu vejo você assim um cara muito plural, muito antenado a muitas coisas e muito ligado e que tem mil talentos e que dá vazão. Você é um cara destravado para mostrar os seus talentos e para, né? Então, você é músico maravilhoso, eu estava falando aqui, pianista, tecladista, organista, porque nós temos que falar do Hammond, né? Compositor, claro. arranjador, produtor da TV Globo, muitas e muitas novelas maravilhosas, né? Tive a oportunidade de trabalhar com você no, no, na, no Alto Astral, que foi super legal, fomos lá, Gifone. Pode crer. Lá no Projac, É, você foi lá com a galera lá. então, Pô, isso foi muito, sim, sim. foi demais, para mim foi super especial, né? Mas eu digo assim, mas você, tudo isso aí ainda entende, né? Você é um chefe de primeira, você é um sommelier, você é um cara das artes plásticas, esse quadro aí que está aí no fundo é você que pintou, né? É, É você meu também. até tem hora que eu fico pensando assim, eu tenho que fazer um disco para esse quadro aí para depois ele virar capa de um disco meu, porque o Mu é multi, né? Opa, à disposição aqui, quando quiser. E Já tem até a foto dele em alta qualidade para te mandar. Olha quem entrou aí, ó. Meu xará aí, Maurício Gouveia, querido. Maurício, Puxa, é, Maurício é um porra, queridaço. aquele programa de rádio lindo que ele fez uma homenagem maravilhosa para mim. Maurício é família. Nenê, baterista, ó, nosso grande ídolo da bateria aí, Nenê, né? Que tá aí na tá na área? área, né? Tem bastante gente legal aí na área. Adrianinho, Abração, super Nenê. pianista que eu adoro. Magrão, meu irmãozão. Aliás, a gente ficava fazendo rock progressivo.
em 1980, não devia nem contar isso, né, mas vou. 1989, né? Até o Magrão me chamou a atenção ontem para uma música que eu fiz em 87, mas ganhou um festival de composição em 89, que tinha tudo a ver com progressivo, com a sua visão até, né? Porque tinha um pouco ali de progressivo, de jazz, de tudo, né? Até tinha um colega que falava, pô, que você quer misturar tudo ao mesmo tempo? Falei, pois é, mas é isso que eu ouço, né? É isso que eu vejo, é isso que eu vejo o Yes, o Emerson Lake and Palmer, e principalmente a cor do som, né? Então, o Magrão tá aí para não deixar eu mentir sozinho, né? Que a gente fazia isso em 89 já. Grande E Magrão, você era referência, viu? Baterista de que primeira linha, legal. Magrão. E, Maravilha. Pô, e abraço aí para você também. Rafa Castro, que é um grande compositor, tá aí também, maravilhoso, tem uma voz belíssima, encantadora, mineiro, né? De música mineira maravilhosa, mas Olha aí, vários amigos aqui, ó. Ana Paula Pires, olha aí, Maurício Corveia, tô vendo aqui agora a turma aí. Zela Glazer, olha aí, beijo para todos vocês. Legal. Pô, que bacana. Estamos eu aí. quero. É legal a gente falar com a galera. Olha, a Adriana Dolabella, lá diretamente dos States. Uau! Ela falou aqui: é verdade que por causa da construção, eu e muitos amigos tivemos uma oportunidade de ter uma apreciação maior da música. Que bonito isso, Adriana. Obrigado, querida. Beijão aí. Se cuida aí nos States, hein? Que loucura. Tá em casa, né? Todo mundo em casa, né? O legal é que estamos todos em casa. Estamos todos em É casa. isso aí. Então, mas Tem que ser, eu né? queria voltar no livro ainda. Tereza Lima, querida. Outra amiga querida. Eu tava dando uma geral aqui só para Sim. dar um alô na galera. Vamos nessa. Messias Júnior. Messias é um. Como é que eu vou chamar isso assim? É um cara que ele é antenado nas coisas que. Programas de televisão, gravações de disco em fita cassete, no disco da cor do som. Assim. Ele manda umas coisas, ele descobre umas coisas. Ele é um descobridor de gravações e coisas em geral que ninguém tem, mas ele tem. Grande Messias, abração. Coisa linda. Então, eu estava falando do seu livro, porque eu acho assim, essa veia didática minha, eu tenho sempre uma preocupação didática, né? Eu acho ótimo, importantíssimo que você esteja lançando esse livro, maravilhoso, com 25 composições para piano, super bem escrito, né? Porque é um registro de qualidade, com extrema qualidade, muito cuidado, né? Muito cuidadoso, muito criterioso, né? Eu estava vendo assim, muitas ali eu conhecia, mas eu fui rever, reouvir, né? Porque você me fez um convite assim que me honrou, me alegrou demais. Eu não tenho nem palavras para dizer, porque você vai lá e me convida para fazer. Vamos falar sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Porque foi uma ideia boa, né? Foi uma ideia Vamos falar sobre isso. sensacional, né? E Porque tá todo mundo em casa, né? Então, por que não, né? Assim, na verdade, eu ia fazer isso, Edu. Eu não sei se eu te contei. Antes dessa pandemia, ainda no final do ano passado, antes um pouco, meio do ano passado, a minha ideia era o seguinte: quando ficasse pronto o songbook, eu ia para uma livraria fazer um lançamento, eu ia alugar um piano, colocar um piano, fiquei imaginando isso. Eu ia colocar um piano numa livraria e convidar vários amigos pianistas para, enfim, cada um sentar ali e tocar uma das músicas do songbook e tal. E eu já tinha começado a convidar alguns. E aí o livro foi ficando pronto, aí aconteceu isso, né? Ficou pronto junto com esse momento que a gente está vivendo. E eu falei, eu não vou esperar isso tudo parar para fazer um lançamento numa livraria. Vamos lançar o disco, o livro. Toda hora eu falo disco, mas é o livro. E aí eu estava lá na minha esteira fazendo minha caminhada, e aí toca o telefone, era Bianca Gismonte. E aí ela falou, Mu, como é que tá a história do seu songbook? Isso 10 dias antes de eu lançar. Aí eu falei, Bianca, tá tudo certo, tá pronto. E a gente vai lançar no dia 8 de junho, dia do meu aniversário. Ela falou, mas e aquela história lá, daquela ideia que você teve
convidar amigos para tocar e tal. Eu falei, pois é, agora é impossível, né? Eu falei assim, não, agora tá mais fácil ainda. Por que você não pede para cada um, na sua casa, gravar ali com o que tiver, um teclado, um piano, alguma coisa e tal, escolher uma música e gravar? Eu falei, puxa, que ideia maravilhosa. Aí eu comecei a falar com as pessoas. Já tem, assim, já tem quase 28, já tem 28 pianistas que deram um ok e começaram a gravar. E eu escolhi a terça-feira, porque o meu aniversário foi numa segunda, né? 8 de junho. Aí no dia seguinte eu postei o primeiro, semana passada, que foi o vídeo do André Memari. Uhum. Nossa, Lindo! eu fiquei na felicidade quando ele escolheu a valsa da Frida, né? Frida é a cadelinha que a gente tinha, que já foi para outro plano. E ele escolheu essa música. E é engraçado porque o André é uma pessoa assim, que eu já era fã dele, né? Mas assim, eu nunca tinha falado com ele. Algumas pessoas que eu convidei, assim, não a maioria, mas algumas realmente, algumas pessoas eu nunca tinha falado, assim, nem encontrado, assim. Mas o André eu estava de olho nele, assim, porque eu fico vendo o Facebook ali, ele tocando e tal. Eu falei, nossa, como toca, né? Aí eu escrevi para ele na cara de pau, né? Aí contei a história, tô lançando esse songbook aí tivemos essa ideia, será que você toparia vestir a camisa? Ele foi o primeiro a mandar o vídeo dele. Aí então, na terça-feira passada, eu lancei eu postei o vídeo do André, e nessa terça agora foi a Monique Aragão, também que escolheu o Lindo! Bruno e Daniel, aquele choro meu. Ela arrasou, ficou linda, ela Lindo! pegou a onda total do choro, aquela coisa infantil, do brincadeira e tal. Olha aí quem chegou aí, Marcelo Azevedo, diretamente da Flórida também. Estamos com audiência na Flórida, hein? Oh, Grande Marcelo. E aí, cara, como é que estão as coisas aí? Tá em casa aí, se cuidando? Com certeza, né? Mas aí eu determinei esse dia, terça-feira. Então, terça-feira que vem já vai ser o João Carlos Coutinho e cada um escolhendo uma música, mas eu não segurei música assim para ninguém, sabe? Porque eu achei que como seriam o número maior de pianistas do que de músicas, que são 25 músicas de songbook, já são 28 pianistas. Então é claro que de repente 2 ou 3 iriam escolher uma mesma música e tal, e tudo bem. Isso aconteceu, assim, por acaso essa valsa que você escolheu foi a música que mais bombou, eu te falei, né? falou. Essa foi escolhida por 4 pessoas, incluindo você, isso aí, 4 pessoas. Bombou essa daí. Não sei por quê, assim, ela É foi linda. muito escolhida. Essa valsa, você tinha me dado o CD da novela Alto Astral, o CD instrumental, né? Que é lançado Sim, assim de uma maneira sem tanto burburinho, né? sim, Mas é, tá lá. Tá e, lá. e- Uhum. e- então eu já conhecia essa valsa e eu era apaixonado por ela, né? Só que A gravação é e boa, aquela a gravação gravação lá, lá tá com orquestra também, né? sim, é bacana com a orquestra. Mas então, essa é a única música que eu pesquei assim de material de músicas que eu fiz para novela. Foi a única. As outras todas são músicas, muitas da história da Cor do Som, né? Aham. E, e dos meus discos solos, né? Do Pianista do Cinema Mudo, do Olhos sobre Tela. Então, assim, peguei esse material aí, dei uma selecionada nas músicas mais que eu achava que tinha mais representativas mesmo da minha história, com essa pegada de brazuca, né, de piano brasileiro, né, os choros, os baiões. E Maurício Gouveia perguntando aqui, A pergunta semente mágica interessante. está? Semente mágica. Sim, Maurício, tá lá, semente mágica. Uhul! Eu já tinha lido que ele adora essa música. Eu vi que ele comentou isso aí naquela homenagem que ele fez, né, Maurício? Obrigado. Mas Foi lindo o aquilo, cara. Mu é o seguinte, eu escolhi a valsa, né? Meia-noite em Paris, ela me toca profundamente já desde da época da novela, né? Quando você me deu o CD, eu fiquei encantado com ela. Mas depois
né? Se você me permitir, eu vou gravar mais uma que é Dança Saci, viu? Olha que legal. Você, você agora, então, falando isso, é o segundo que propõe gravar duas. Foi você e o Luciano Alves. O Luciano Alves, desde quando eu convidei ele lá no ano passado, ele falou assim, Mu, quando eu passei o repertório, ele falou assim, ó, mas escolhi duas. Frutificar e Paisagem Carioca. Eu falei, opa, beleza. O problema, eu Então, já... e ele, e olha, ele já me mandou, ele mandou tem 5 dias, ele me mandou as duas. Ficou lindo, assim. O Luciano tá tocando bonito pra caramba também. Nossa, mãe, gravou lá no pianão dele em casa e tal. Então, eu Bacana. só não te mandei a valsa ainda porque o Marcelo, vou falar mal dele aqui, ele é um dos melhores afinadores do país. Eu tô abrindo aqui, tem que falar dele assim, né? Porque eu vou falar mal. Nem me fala. Tô precisando dele aqui em casa também. Mas como é que É faz? porque eu, Vai vir eu com amo esse máscara aí, cara, né? não sei o quê? Ele é meu amigo queridaço, né? Eu amo ele, mas vou falar mal agora, né? Ele é um dos Vai puxar melhores a do orelha. país, mas ele tá difícil, né? Ele falou assim: não, eu vou aí na tua casa Tá na difícil? quarta-feira de manhã. Daí dali um pouco ali. Não, eu vou na quarta-feira à tarde. Aí eu falei, então tá, vem. Aí depois, pô, Edu, me desculpa, arrumei 3 pianos para não sei o quê, lá da orquestra aqui, né? E não sei o quê, parará, papá. Vou na quinta. Eu falei, putz, quinta eu vou dar um monte de aula. Então eu vou na sexta. Eu falei, ó, dependendo do horário, eu tenho aula também, né? Vamos ver. Mas daí, Então não é só ele, você também tá pegado. Então são os é, dois. mas, mas Não Mas vou ele fazer o desmarcou advogado 2 vezes aqui. comigo já. E o piano, o Entendi. pedal tá fazendo um som, um barulhinho, né? E Barulho? tem umas notinhas que estão fora. Então eu queria gravar com o piano impecável, né? Maravilha. Não tem pressa, sabe por quê, Edu? Ah, Como eu te falei, eu tô postando um vídeo por semana, né? Um vídeo por semana, que isso vai ficar rolando meses. é, Então tá mas, tranquilo, sem mas o que estresse. eu quero falar, mas eu apertei ele, né? Ele falou, não, é Mu, né? O Mu, claro, pô. E ele adora você, sabe? O, o- Ele afinou aqui o meu, eu tô precisando também chamar ele para afinar. Eu tô com 2 probleminhas aqui no piano também. Um até resolveu sozinho. Tinha um sol ali, um sol 3 que tava grudando. Sabe quando fica Deve ser grudando? umidade. Você toca, ele fica meio afundadinho assim. Eu acho que eu tava usando pouco o piano, porque a nossa rotina aqui, normalmente, a gente acorda, a gente vai pro estúdio lá pro nosso boogie-woogie, eu e Ana, e eu volto para casa à noite. E acaba que no meu dia a dia, assim, eu tava tocando muito pouco o pianão aqui. E o piano, ele fica com raiva da gente quando a gente fica tocando É, pouco ele, né? pô. Ele se vinga. E aí, uma das vinganças dele foi esse Sol 3 aí que estava grudando. Ele tem problema de afinação, tem que melhorar. E os meus dedos, eles não estavam muito bons também. Isso é vingança do piano. Ele fica chateado. Aí ele não deixa os dedos irem para os lugares certos às vezes. Mas é isso mesmo, cara. Então, assim, uma das coisas legais que estão rolando, assim, se é que a gente pode falar que tem coisa boa, a gente tem que pensar em coisa, porque dentro A gente tem que pensar em coisas de boas. tanta tristeza, de tanta gente, tantas perdas, dentro disso tudo, no dia a dia, a gente que pode ficar em casa, a gente tem que aproveitar, né? Então, assim, eu tô tocando piano diariamente, né? Tô estudando mais, tirando músicas que eu queria aprender, coisa que eu não faço nunca. Passa assim 2, 3, 4 anos, 5 anos e eu não estou fazendo isso. Então eu fico lá naquela coisa no meu teclado lá no estúdio compondo, executando lá as gravações, os arranjos para novela. Essa é a minha rotina, né? Então você fica muito mais, o lado compositor tá ótimo, mas o lado pianista fica fraco. Logo que eu cheguei aqui, eu conheci 2 pessoas assim que foram importantes, né? E uma delas foi a Lozinha, né? E a Lozinha falou assim: eu não sabia que ela era sua irmã, né? Aí ela falou assim para mim: eu vou pôr você no dicionário Cravalbim, isso há 14 anos atrás. Ah, que legal, tal, bacana. Daí ela foi fazer uma entrevista comigo, assim, né? Perguntando quem que são as suas influências, né? Eu falei,
Bom, a primeira influência minha é Milton Godoy, que é da minha cidade, pianista, foi meu professor, tal. Mas eu tenho um cara assim que eu tenho o maior carinho, porque o cara é sensacional, né? Ele tem um lance assim que ele me abriu a minha mente para todos os lados. Quando eu estava lá em Bauru, eu era um garoto e eu queria conhecer os teclados e tal, o meu gosto por tudo isso, né? Por essa diversidade, ele deixou meu gosto diverso, né? Foi um tributo à diversidade conhecer, que é a cor do som, o Mu Carvalho. Aí ela falou assim: é meu irmão. Essa história é maravilhosa. Você tinha me E contado ela já. pegou o Essa história é telefone na maravilhosa. hora, assim, né? E ligou para você, né? Uhum. Saudades da Lozinha, né? Nossa, Poxa mãe. vida, Puxa vida. do coração. Faz muita falta mesmo. É, muita saudade. É, é isso aí. E eu queria voltar um pouquinho no nosso livro aqui, né? Eu já estou falando nosso, viu? Uhum. É isso aí, gostei. Vestindo a camisa. Porque eu estava falando que é um registro de qualidade importante, porque isso não tem, é difícil. Desde o livro do Hamilton, né, que é maravilhoso, não tem. Mas tem uma proposta que eu acho que é aquilo que eu estava te falando, que é uma proposta didática valiosíssima, né, para que eu já saí indicando para os alunos e falei, olha, é importante que vocês vejam e comprem esse livro, até depois eu quero ver onde que se compra esse livro, porque, assim, Ele físico, né? e você precisa falar para nós Fisicamente, né? aqui também, mas assim, porque o que acontece? Esse livro, ele traz essa informação do piano brasileiro, que é um processo em construção, né? Começou lá atrás, né? Na época de Villa-Lobos, o Tom falava, o Villa inventou o Brasil, né? E eu moro. Mas é exatamente você. Quando você estava falando aquela coisa do Brasil, da riqueza do Brasil, a primeira pessoa que me veio assim na hora à cabeça foi Villa-Lobos, porque ele dava um valor a essa diversidade de rítmicas do Brasil, dessa diversidade da música no Brasil. E ele viajou o Brasil todo, né? Ele foi lá para Amazônia, ele rodou assim do Oiapoque ao Chuí, assim, para estudar cada lugarzinho, cada tipo de música, né? Mas enfim, você estava falando uma coisa, eu Mas é dei uma. justamente isso, né? Porque eu tenho o prazer de morar aqui na rua que o Vila Lobos, né? Morou, né? Então eu até falo assim, de vez em quando eu abro a janela, Ah, né? é? Na rua? Senador Vergueiro, né? Eu não sabia, ele morou na Senador Morou na Vergueiro? Senador Vergueiro. Olha só. E Pô, tinha que ter uma estátua dele lá, não tem não? deveria, né? Deveria, né? Você sabe que lá em É. Paris é um lugar que ele morou em Paris. Ele morou um tempinho em Paris, né? Você sabe que lá nesse lugar, acho que é ali no Cartier Latin ali, tem uma placa aqui, morou Vila Lobos do ano, no ano tal, lá. Deveria. Lá eles fazem isso, mas aqui não, né? Aqui Aqui, deveria ter uma se estátua, com bobear. certeza, né? Até de vez em quando eu falo assim, eu abro a janela, respiro esse ar poluído da Senador Vergueiro, porque é uma rua de alto, né? Passa muito carro, mas eu lembro do Vila Lobos e por falar nisso, por falar em Vila Lobos, né? Essa valsa que eu escolhi aqui, né? Ela me tocou de tanta, né? Porque ela tem um lance que vai chegando no Vila Lobos, assim, vai flertando com o Vila Lobos, né? Ah, essa você sentiu Ah, essa onda? Que legal. senti, né? Naquele momento em que você faz. Que coisa, né? Você faz a primeira parte. Até eu queria falar disso daí, porque eu peguei uma suíte de bar que é para violoncelo, né? Que eu gosto muito da interpretação do Yo-Yo Ma, né? Porque ele não faz aquela semicolcheia. Bar também não deve ser interpretado assim, tá, 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 tá. Mas ele tem uma suíte de bar que no piano fica só para a mão esquerda, né? Que é isso aqui. Não sei se você conhece. Né? Aí eu peguei e falei assim, puxa, essa música ela tá pedindo um lance aqui. Então eu fiz uma introdução só de mão esquerda, né?
Eu falei assim, eu vou contar uma história com esses acordes aqui, né? Como se fosse a ideia do bar. Lindo. Porque quando eu vi aquela parte sua aqui, o final, né? Você faz isso aqui. Eu falei, puxa, isso é baquiano pra caramba, isso é, né? Baquianas, É, né? Das baquianas, né? é, Isso tem uma coisa tem um lance que sim. fleta com bar, mas fleta com uma brasilidade. Assim, eu fiquei empolgadíssimo, né? Na hora me veio o bar na cabeça. Daí eu lembrei da suíte, né? Que para violoncelo. E por um acaso, né, eu me lembrei também da Monique, porque a Monique tinha feito um livro só de estudo para a mão esquerda, né? E eu falei assim, Olha que legal. eu falei assim, puxa vida, é agora, né? Então eu falei, eu vou contar uma historinha como se fosse aqui só com a mão esquerda, né? Uma introdução. Porque eu falei, você fez uma baita de uma Lindo. introdução no CD com uma orquestra maravilhosa, né? Falei, e agora? É. Mas aquela orquestra ali é orquestra Sim, sintética. sim, mas eu digo assim, as É, aberturas, né, que você usou, né? A sim. orquestração maravilhosa, né? Falei assim, poxa vida, agora eu vou ter que fazer um negócio maravilhoso aqui. Como é que eu vou apelar, né? Pros... Mas legal essa sacada aí, Edu, dessa intro aí. Bacana isso. É. Aí Antes de apresentar o tema, eu né? fiz ela primeiro, a partir dos seus acordes, tentando contar uma história só com a mão esquerda. Aí, na segunda vez, eu comecei a colocar 3 notinhas na mão direita, aquelas notinhas mais importantes, né? Para dar um ar assim. Aí até me lembrou isso daí, eu falei assim, poxa, isso aqui já está entrando pelo romantismo, né? Está parecendo aquele Requiem de Mozart no final da vida dele, que ele estava quase com o pé no romantismo ali, sabe? E daí Mas é isso, é meio por aí mesmo, né? E, 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 de, Essa valsa, ela traz essa... e de repente eu entrei na valsa, assim, para mim essa é uma valsa, assim, sensacional, né? E super, ultra atual, contemporânea, né? É uma composição, assim, que para mim ela me remete ao século XXI mesmo, né? Como diria o Vitor Santos, uma vez ele falou para mim, a sua música é música do século XXI. Eu fiquei super feliz, né? Quando ele falou isso para mim, mas assim, aí eu fiquei refletindo sobre o Muito que bom. seria a música do século XXI, né? Mas assim, isso daí é a música do século XXI mesmo, cara, porque você flertou com toda a estrutura europeia da harmonia, né? A harmonia é uma baita de uma conquista europeia, né? De Bach até Debussy, né? Falando assim, fletando com Stravinsky e tudo mais, mas assim, o que você tem? Ali você tem uma coisa que remete a, a Vila Lobos, que remete a bar mesmo, né? Mas no sentido até barroco romântico, eu estou falando barroco romântico emocional mesmo, né? Uhum. Muito emocional, Eu entendi. mas ao mesmo tempo é atualicíssimo, né? É um negócio assim que é como que você conseguiu, né? Isso aí Mas, Edu, é isso aí, cara. A gente tem que. É aquela história de você sempre colocar um sangue novo assim na parada, alguma coisinha, mesmo quando você traz uma. Você está transitando numa onda super assim romântica, clássica e tal, né? Por que não, né? É, aliás, tudo isso já foi feito também, né? E a gente fica tentando pescar essas coisas aí. Eu acho olha aí, tanta gente. Agora eu estou vendo aqui, ó, o Muri Costa, que bacana. Não vejo o Muri desde o século passado. É, pô, ó, o Rodrigo Fialho aí, querido, família. Tá uma turma bacana. Marisa Gonçalves, Tereza, tem uma turma legal. Mas, Edu, pô, obrigado aí pelo seu. Você sempre fala de uma forma muito carinhosa e sua análise é maravilhosa. Assim. Você está falando aí da sua análise da minha música. Isso é, enfim, muito bacana. eu fiquei muito Essas referências, tocado com ela, né? o Maurício está falando que as referências que convivem na música do Mus são maravilhosas e tudo vira algo novo e muito pessoal.
Mas é isso, Maurício, minha meta sempre foi essa mesmo, assim, tentar colocar um sangue novo nas coisas, misturar um pouco, né? Colocar no liquidificador as coisas e trazer um frescor, né? Eu acho que é meio por aí mesmo. Na minha música é o que eu venho tentando fazer mesmo. Bacana, Edu. Muito legal, É, cara. Porra, esse livro eu tenho vontade eu não sei nem como fazer isso. Se você tiver uma ideia, se alguém tiver uma ideia, eu queria dar de presente para todas as escolas de música. vamos Mas eu não levantar. sei como é que eu consigo Eu, eu ajudo você a logisticamente, não sei levantar. como Vamos faz isso. levantar essas escolas aí, né? Não deve ser fácil, não, hein? Sabe, Não, mas como é pelo que a menos gente assim, ó, falar com as pessoas certas? algumas escolas chaves, né? Você poderia, ó, tem algumas umas escolas chaves. O Clã em São Paulo, né? Uhum, Do Hamilton. uhum, É, tem com a certeza. escola do Ricardo Brem em São Paulo, que é super importante. Tem São Paulo está bem de O escola. conservatório de Tatuí, né? Conservatório de Uhum, Tatuí. É, maravilhoso. Unicamp, né? A Unicamp. Uhum. Eu fiz matéria de mestrado na Unicamp, é maravilhosa, né? E você tem a escola de música, que era antiga Universidade Livre de Música, mas mudou de nome, agora está sob coordenação do Paulo Braga, que é pianista, não é o Paulo Braga batera. E é um grande. Ah, tá, chará dele. E também a antiga ULM, mas agora eu não me recordo o nome, mas também é importante. São escolas chaves, né? Em Bauru tem escola também, então, de repente, estou falando de Bauru, que é minha terrinha, né? Terra de Hamilton Godoy, de Adilson Godoy, de Hamilton. Que bom, e você conhece, exatamente. Pô, que bom. Vamos tentar ver se a gente consegue colocar esse livro lá nessas E escolas. Vai ser bacana. Isso virou. Estava pensando nisso esses dias, eu, porque eu acho que pode interessar, né? eu acho que Uma depois coisa até você legal. poderia fazer um CD só para lançar virtualmente, mas eu acho que seria muito legal. Todo mundo. Já tem! Porque eu não sei se eu te falei. Eu gravei essas músicas todas só piano, do jeito que elas estão escritas. Na verdade, foi a partir dessas gravações que o trabalho do Vitor Santos foi assim, Foi feito. começou disso aí, o material que eu dei para ele. Então, assim, existe já essas gravações, eu subi elas para o Sound. Ah, tá. Então tem lá no SoundCloud da minha página, tem lá piano brasileiro e essas músicas, na ordem do songbook. Mas o lance bacana é que a novidade é o seguinte, é que ao lado de cada título, tanto no e-book quanto no songbook em papel, ao lado de cada título tem aquele código QR, sabe? QR Code, que você coloca ali o seu leitor do telefone, automaticamente vai abrir o áudio do SoundCloud do piano da música correspondente. Isso é uma coisa legal, né? Oh, Interessante. maravilhoso. Você está estudando vida. Uhum. Então, é isso que eu falei. Esse cuidado didático, né, é muito importante para nós, né, professores. E eu dou aula de música. Eu continuo um eterno pesquisador, um estudante, né, um eterno estudante. Mas música é isso, né? A gente está sempre descobrindo coisas novas. É impressionante. O assunto É vasto, é vasto. o assunto, Mas, assim, então, eu acho que é bom eu, para mim, bom para todo mundo, né? Para qualquer músico. Então, eu acho que é muito legal isso. E eu queria dar mais uma ideia, se você me permitir, que é assim: pede para o pessoal passar lá no estúdio, cada um que gravou, quando der, né? Depois da pandemia, e deixar lá a sua versão gravada em estúdio também, seria legal, viu? Porque. olha, alguns já estão fazendo. Assim, o Memari, por exemplo, ele já, na largada, o Memari fez isso, né? Ele gravou no estúdio. Ele foi no estúdio. Ele tem um Ele tem estúdio um lá estúdio. incrível. Você viu que a gravação dele. Ele mandou até, inclusive, ali o áudio separado, com qualidade super. Tudo assim, maravilhoso. Assim. Se eu quiser fazer um disco com aquele ali do Memari, já está pronto.
Mas é interessante, depois nem todos estão podendo fazer Após isso. a pandemia, eu vou gravar a valsa num estúdio, porque eu estou sempre gravando, né? Então, quando eu for lá, já deixo ela gravada também, né? Né, amor? Bacana. Estou aqui lembrando você, hein? De gravar em Mi maior ou em Sol maior, Sapato Velho, né? Bacana. Muito bacana. Música também super importante, né? É Das nossas uma música super importantíssima na minha importantes. vida e aquela que praticamente te lançou enquanto compositor, né? Eu acredito. É, foi de cara, Em assim, a que teve mais. 1976, isso? É, eu acho que essa e aquelas duas parcerias com o Com Moraes também, Moraes. Swing Menina e Semente do Amor, também foram grandes sucessos também. Agora, Sapato Velho é impressionante, porque você vê assim, o cara com violão ali no barzinho, assim, volta isso, já vi isso várias vezes, porque nosso estúdio lá no Downtown, né, você fala no estúdio, lá tem aqueles lugares assim com pessoas fazendo show com voz e violão e tal. Volta e meia eu tô andando lá e alguém manda um sapato velho. Aí eu acho aquilo assim, não, eu sempre fico emocionado, porque é impressionante a música, ela assim, né? E chega nos lugares, assim, aí eu fico imaginando assim, pô, lembrando de quando eu estava ali com o Cláudio Nucci, lá na casa do meu pai, em 1978, 7, não nem lembro o ano, 6, fazendo ali, a gente deu pro Paulinho Tapajós um cassete para ele colocar a letra, para ele fazer a letra, né? Escrever uma letra. E aí, de repente, passa um tempo, você tá andando assim na rua e tá uma pessoa que você nunca viu na vida, ali com o violão tocando aquela música, né? É um negócio maravilhoso isso. É linda, é linda. Eu queria retomar aquele papo que você falou de passar pelas escolas, né? Então, eu tenho contato também com escolas, importante, a Escola de Música de Brasília, é legal também, sabe? A própria UNB, que eu fiz o meu mestrado lá, UNB, Universidade Federal de Brasília, tem a Universidade Federal de Minas Gerais, que é bacana, a Federal da Bahia. Na Federal da Bahia eu não tenho nenhum contato. E no Pará, né, tem gente maravilhosa ali fazendo em Belém, em Santarém. Então a gente pode armar alguns esquemas de distribuição ali, porque talvez de repente seja. Pô, bacana, Edu. Vai ser a maior força isso aí, cara. Eu tô querendo mesmo, sabe? Fazer com que esse livro chegue aí, porque nada melhor do que chegar nas escolas, né? Eu Sim, acho que vai ser uma coisa muito importante. claro. E Te agradeço. bom, então eu já falamos um pouquinho aí do seu livro, que é maravilhoso, um registro de alta qualidade, né? Alta qualidade até dentro da interpretação que você imaginou, né? Didaticamente é maravilhoso para as novas e antigas gerações, né? Para quem tiver aberto a estudar, é um livro sensacional, né? E eu fico muito feliz. Tem um outro livro que eu queria Maravilha. mostrar aqui, que eu acho maravilhoso, que é esse aqui. Esse é o songbook da Cor do Som. Songbook da cor. Aí já é uma pegada. Isso aí tem uma coisa mais geral, assim, para vários instrumentos, né? Porque é aquele esquema do Real Book, né? É, Que são cifras com a melodia escrita, mas é muito né? legal também que é importante, né, a gente falar. Faz tempo que eu não vejo esse livro vendendo, né? É um livro maravilhoso. É, então, saiu pelo mesmo selo que eu lancei meu songbook, que é o selo Grifos, que é da Gisela Zingoni, irmã da Ana. É o selo dela. E é até bom saber mesmo, porque de repente ainda tem procura, assim, as pessoas procuram, né? Esse livro é legal também, bacana. Olha o Edom aí, Edom, grande Edom, Teve maravilha. uma vez Essa turma que eu aí. encontrei esse livro, eu comprei uns 4 dele, sabe? Porque Sério eu mesmo? tinha, eu tinha uns alunos, né, que curtiam a cor do som, curtia rock progressivo, essa coisa Que bacana. brasileira, né? Aí eu acabei dando para eles, né? Porque era legal, né?
eu tinha um aluno que cada aula que ele vinha 3 vezes na semana, sabe? Ele vinha na segunda, na quarta e na sexta. Cada dia que ele vinha, ele me dava um CD, né? Cada aula Olha que ele só. vinha, quando ele não me dava o CD, ele justificava, porque não deu para eu comprar, tal, não sei o quê, tal. Então, é assim, aqui no Rio, aprendi muito de generosidade, viu? E, e da- É aquela maçã, né, que o aluno dá para a professora, né? Leva para a professora aquela maçã, ele levava um CD para você. aí eu falei, vou dar um livro para cada aluno, né? Desse pessoal que curte, né? Eu achei Bacana. 4 livros, eu comprei os 4, né? E, e eu já tinha um, que era o meu, né? O meu era mais velho, eu fiquei com o mais velhinho, mas porque ele está super usado, né? Tem que ser. Esse livro não pode ser novo, não, Que né? bom. Se o livro tiver novo, Tem que, tem que tem que gastar. gastar, né? Mas Isso mesmo. vamos bola para frente, então. Mu, você com 16 anos tinha uma banda com o Cláudio Nucci, o Zé Luiz e o Cláudio Infante. Fala um pouquinho dessa banda para nós, rapidinho. É. Pô, ali foi uma história maravilhosa, porque eu estava começando a tocar praticamente, e essa turma toda era do Colégio Rio de Janeiro, né? O Colégio Rio de Janeiro em Ipanema, no Nascimento Silva. E o Colégio Rio de Janeiro tinha um festival anual de música. Então, era bacana mesmo o festival do Colégio Rio de Janeiro. E aí, as pessoas que trabalhavam, quer dizer, que tocavam, que compunham e tal, escreviam, né? E aí foi nessa aí que eu conheci, fiquei amigo do Cláudio, do Claudinho, do Zé Renato, Zé Renato. do Lobão, essa turma toda lá do Colégio de Janeiro. E aí a gente formou essa banda mesmo, o Semente, né? Porque e a gente ensaiava muito na casa dos meus pais, porque lá tinha um piano velho, piano da minha mãe. E aí a gente ensaiava muito lá na casa dos meus pais, em Ipanema. A gente fez poucos shows. A gente fez um show no Teatro Santa Rosa, que nem existe mais. Era no quarteirão ali de onde eu morava, pertinho. E engraçado que naquela época eu não tinha teclado, né? Eu tive que levar pela rua o piano de armário da minha mãe. Não. A gente carregando aquele piano. Eu, Cláudio, o Claudinho, todo mundo ajudando a gente a carregar. Olha que coisa maluca, cara. Eu não tinha ainda um piano. Uns meses depois eu comprei um piano Fender, né? Uhum. Um Rhodes, né? Mas assim, até então eu tinha o piano da minha mãe, era tudo que eu tinha. Então a gente levou lá pro teatro, carregou uma trabalheira danada, que a gente dando pela calçada com aquele piano pesado. Aí depois eu falei pro Cláudio, gente, é o seguinte, próximo show, vamos tentar fazer num lugar que tem um piano, porque não vai dar pra gente ficar levando esse piano, não. Aí a gente fez na Aliança Francesa. Na Aliança Francesa, também em Ipanema, lá tinha um piano. Aí já foi mais tranquilo. Mas o legal dessa galera, assim, a coisa de composição ali rolava um repertório, assim, que a gente altíssimo nível, assim, de melodias, sabe? O Cláudio Nucci é muito melodista, de uma riqueza, assim, um negócio incrível. E eu aprendi muito com ele. Essa coisa de parceria. Eu fiz algumas músicas com o Cláudio, assim. E o Cláudio, tipo assim, foi uma das minhas primeiras escolas, né? Porque ele já estava muito maduro nessa coisa de composição. Eu estava engatinhando ainda. Então, foi muito rico, essa experiência foi muito rica, porque ali a gente. E é muito louco, porque estou falando de 76, né? Mais ou menos 75, 76, por aí. E aí, em 77, rolou o lance da Cor do Som, né? O lance do Moraes, na verdade, né? Moraes saiu os Novos Baianos, e aí juntou aquela turma para gravar o primeiro disco e tal. Aí eu já caí ali naquela galera Antes também, teve a banda do Zé com Pretinho, Gagner. né? Antes você teve na banda do Zé... Também, eu tenho que localizar isso aí. Eu faço uma confusão. Eu acho que o Zé Pretinho, acho que foi depois do Moraes. Um pouquinho depois, talvez. Eu não lembro muito bem. Porque eu toquei com o Jorge Ben, assim, umas 3 fases da minha vida. Eu toquei primeiro nessa aí, bem no comecinho. Depois aí parei. E aí no meio da história da Console, ele chamava muito eu e o Dage
para tocar em alguns shows com ele. Então, assim, aí depois em 86 ele foi tocar em Nova York, no México, aí em Acapulco, e aí chamou a gente de novo. Então, assim, o Jorge Ben eu toquei em várias fases da minha vida. Mas o Moraes, acho que foi o primeiro, assim, profissionalmente, foi a primeira vez que eu entrei no estúdio para gravar um disco. Foi com o Moraes. E aí, dali, a gente saiu fazendo shows pelo Brasil e tal, né? E aí, logo, ali em 77, aí nasceu a Cor do Som. E como que foi esse lance da Cor do Mas Som? continuou ali, seguiu. Você, o Dade, Armandinho, Gustavo e o Ari. Como que vocês se juntaram? Sim. A Cor do Som. Então, na verdade, o que aconteceu? Na verdade, o Ari entrou um pouquinho depois, porque esse disco do Moraes, esse primeiro disco do Moraes, ele gravou, na verdade, com um trio só, com o Armandinho, o Gustavo e o Dade. E tinha uma música lá que ele queria um piano, uma música chama Do Som, que no meio da música virava uma coisa meio foxtrot, sabe? Aquela coisa assim. E aí ele queria, ele já me via lá, ele frequentava a casa dos meus pais, ele sabia que eu tocava e tal, não sei o quê. Aí ele queria um piano e lembrou de mim, aí me convidou. Foi aí que, só nessa gravação dessa música, aí já foi determinante, porque quando ele acabou de gravar o disco, ele falou assim, agora vamos juntar a banda pra gente ensaiar pros shows. E aí ele já me incorporou nessa banda. E aí, nós quatro, eu, Dade, o Gustavo e o Armandinho. A Armandinho a gente conheceu aí nessa época e a gente ficou impressionado, né? Todo mundo babando ele com o Armandinho tocando, porque ele já tocava aquilo tudo. O Armandinho já tocava aquilo tudo com 5 anos de idade. Impressionante. O Armandinho tem umas histórias maravilhosas, cara, umas histórias incríveis. Tem uma história dele com o Jacó do Bandolim. Eu já te contei essa história? Não. Ó, essa história é incrível, porque o Armandinho tinha nessa época ele devia ter uns 12 anos, não, mais um pouco, uns 14 anos, 14 ou 15 anos. E o pai dele falou para ele assim, o seu Osmar, né, diretor do Trio Elétrico, do Osmar. O seu Osmar falou para o Armandinho assim, meu filho, eu vou te apresentar uma música, chama Moto Perpétua, de Paganini. Você tem um ouvido muito bom, você tira as coisas de ouvido. O Armandinho nunca estudou música, ele não sabe ler música, ele não sabe escrever música, é tudo na orelha, né? Mas é um gênio da orelha. Assim. E aí o seu Osmar falou para ele assim, meu filho, você estuda essa música aqui, quando você acabar, você vai demorar muito tempo, porque essa música é muito difícil. Moto Perpétua de Paganini, aquelas coisas, tudo sempre cocheio, tudo a 1000 por hora. Então, quando você conseguir entender isso aqui, vai ser perto de você. Hoje, se você está com 14, está com 15 anos, daqui a 3 anos você vai estar com 18, quando você deve estar terminando de aprender essa música. E aí eu vou te dar um carro de presente. Aí eu ficou empolgadíssimo. Aí ele parou para estudar aquela música ali. Em uma semana ele já estava tocando a música inteira, assim, perfeitamente Uau. bem. E aí o carro ele teve que esperar, né? Sim. Ele estava longe de ganhar o carro. Mas ganhou o crédito do carro. Já estava garantido, o crédito. Mas o seu Osmar, ele era muito amigo do Jacó do Bandolim. E Jacó do Bandolim morava aqui no Rio. O seu Osmar morava em Salvador. Mas ele vinha às vezes ao Rio. O Armandinho tinha que vir ao Rio por conta daquele programa do Flávio Cavalcante, que ele participou do A Grande Chance, né? Ele ganhou também, acho que ele tirou o primeiro lugar ali naquele programa, tocando, ainda com super menininho, né? Mas aí ele vinha aqui, era amigo do Jacó, aí um dia o seu Osmar falou pro Jacó, você precisa conhecer meu filho, o Armandinho, ele toca o seu instrumento, ele toca bandolim também, e eu quero que você veja ele tocando, acho que vai ser legal, vai ser importante para ele. Aí beleza, aí prazer quando você vier, traz ele aí e tal. Aí uma outra temporada ele trouxe o Armandinho aqui pro Rio, e aí foi lá na casa do Jacó, aí falou, Jacó era um homem muito sério, assim, ele era meio, acho que mal-humorado, assim, um cara meio sério. Assim. E aí o seu Osmar falou assim, Jacó, esse aqui é o Armandinho, meu filho, que eu te falei, que toca muito bem, o seu instrumento, né? Então achei interessante. Ah, meu filho, que bacana, prazer te conhecer. Você estudou música onde? Aí o Armandinho ficou sem graça. Não, eu toco de ouvido, nunca estudei, não. Aí ele falou, meu filho,
e você vai tocar o quê? Aí o Armandinho falou assim, acabou de estudar o Moto Perpétuo. Eu vou tocar o Moto Perpétuo de Paganini. Aí o Jacó falou assim, não, mas se você nunca estudou música, como é que você vai tocar o Moto Perpétuo de Paganini? Aí o seu Osmar já meio sem graça, o Armandinho sem graça e tal, aí ele falou assim, não, seu Jacó, você vai ver aí, ele tem um ouvido impressionante, ele vai tocar para você. Aí o Jacó falou assim, tá bom, então tudo bem. Adília, me traz um café. A mulher dele chamava Adília, né? Adília, me traz um café. A Adília trouxe o café, ele pegou o café assim, pode tocar, meu filho. Aí o Mandinho começou a tocar. A música durou 5 minutos, né? O Jacó com o café aqui assim, parado. E o Mandinho tocando. 5 minutos, aquela coisa perfeita. Acabou de tocar. O único comentário do Jacó. Adília, o café esfriou. Só... Ficou com raiva, né? Mas essas histórias do Armandinho são maravilhosas. Então, assim, a gente ficou impressionado quando a gente viu o Armandinho, né, tocando. Mas a gente não imaginava... a gente estava pensando em fazer uma banda, não. A gente estava... Era uma banda de apoio do Moraes. Mas aí teve um show no Teatro da Praia, no Rio de Janeiro, e o Sérgio, meu irmão, que era produtor da Poligram, né? O Sérgio assistiu esse show do Moraes, aí foi falar com a gente no camarim. Aí o Sérgio sacou que a gente tinha uma sonoridade ali interessante, um som assim diferente. Era uma banda de rock, mas não. O mix era maravilhoso, maravilhoso, né? A mistura que vocês proporcionam. Sim, tem uma coisa ali, né? Tem um negócio ali que deu certo. Sensacional. Ali. E aí o Sérgio falou assim, olha, vocês vão gravar, vão arranjar um horário na Poligram, no estúdio da Poligram, para vocês gravarem uma fita demo. Você não é do tempo da fita demo, não, né? Fita demo é... Peguei isso, peguei. Pegou? Vocês vão gravar uma fita demo, vocês vão lá uma tarde, vou arranjar um estúdio para vocês, uma tarde vocês gravam 3 músicas e a gente vai tentar um contrato com vocês na Poligram, porque vocês têm uma sono... Só que a gente... Que 3 músicas, né? Qual é o repertório, né? E aí eu tinha umas coisas que eu já fazia, desde que eu comecei a tocar com 15 anos, eu já comecei compondo e tal. E aí eu tinha essas coisas que a gente estava falando, meio progressivo, meio baião, meio não sei o que e tal. E aí eu apresentei uma música para eles, minha, né? E a gente ensaiou lá, Pique-Esconde, em Baião. E a gente pegou uma música do Nazaré, o Brejeiro, fizemos um arranjo para Brejeiro, do Nazaré também super moderno, com aquela pegada bem da cor do som, assim, né? E pegamos uma música do Seu Osmar, que o Amandinho apresentou pra gente, um frevo chamado Doble Morse, que alguns meses depois virou um sucesso com a letra do Moraes Moreira, Pombo Correio, lembra desse frevo? Sim. Pombo Correio. Super sucesso, maior hit. Então a gente gravou essas 3 músicas, mas não deu certo. O pessoal da gravadora, os grandes diretores lá, eles acharam que não era comercial, que a banda tinha uma sonoridade incrível, era muito bom, mas o Sérgio veio falar isso pra gente, super chateado, que ele queria muito, estava torcendo, né? E não rolou. Mas, assim, alguns meses depois, o André Midani estava fundando a Warner no Brasil, a WEA, e ele estava procurando artistas para formar um grupo de casting, né, da gravadora. E aí o Gucci, meu primo, era um dos... O Gucci e o Liminha eram os 2 produtores. As gravadoras tinham produtores, assim, naquela época, assim, meio diretor artístico, meio produtor. E aí o Gucci falou, olha, André, os meus primos, o Dadmu, eles estão com uma fita demo que eles gravaram na Poligram e não rolou lá, assim, se você quiser. Ele falou assim, traz, quero ver, sim. Aí a gente mandou lá a fita para ele ouviu, na mesma hora ele chamou a gente para preparar um contrato de 3 anos e que foi renovado 2 vezes. A gente ficou 9 anos Uau. na Warner e gravamos aqueles 10 discos lá e tal. Então a história foi essa. Mas o primeiro disco... Mas o André Midani, ele era um visionário, né? Impressionante. Porque ele fez isso com... o que a gente estava lembrando outro dia, a Bossa Nova, ela não teria dado esse salto para o mundo se não fosse o André Midani, porque a Bossa Nova era muito apartamento da Zona Sul, no Rio de Janeiro, sarau de apartamento da Zona Sul do Rio de Janeiro, não era mainstream, não era uma coisa assim que estava rolando aí.
E o André sacou isso aí, ele teve acesso a esse movimento que estava acontecendo, e ele foi a primeira coisa, uma das primeiras coisas importantes que ele fez na indústria fonográfica brasileira foi isso aí, para nossa cultura. Né? E a bossa nova deu aquele salto para o mundo todo. O André é um cara incrível mesmo. Isso assim, muito importante assim, na história da história fonográfica. Fonográfica da Do música mercado brasileira, né? e da nossa cultura. E mundial, né? É. Mas aí a gente foi gravar aquele primeiro disco lá em São Paulo, no estúdio Vice-Versa, ainda nós 4 só, a banda do Moraes. E aí a gente resolveu, a gente resolveu, não sei de onde a gente teve essa ideia, que a gente tocava ao mesmo tempo com o Jorge Ben, era isso. E a gente achou que seria legal a gente chamar 3 percussionistas, olha que loucura. 3 percussionistas para trazer uma coisa mais brazuca ainda para o nosso som. Aí a gente começou a ensaiar isso com a galera, com os percussos também. E então a gente chamou o Ari Dias, o Nenê da Cuíca e o Joãozinho. O Joãozinho e o Nenê, eles tocavam com o Jorge Ben. O Joãozinho da percussão, lá de Juiz de Fora. Percussionista incrível também. E aí eles foram lá para São Paulo também. A gente foi gravar lá o disco e tal. Só que quando a gente terminou esse disco, a gente se identificou demais com a onda do Ari, sabe? Dos 3 ali, o Ari era o cara que tinha mais a nossa cara. Era mais, assim, a nossa geração, a nossa idade, assim, a nossa onda e tal. E aí a gente resolveu... O primeiro disco saiu sem... Ele tá tocando ali, ele, o Joãozinho e nos créditos tá ali, Ari Dias, Joãozinho e Nenê. Mas a capa é só nós 4. Ele ainda não era. Depois que a gente trouxe ele para a banda, falou, você fica aí com a gente agora. E aí já o segundo disco que a gente foi fazer no show em Montreal, aí o Ari já era totalmente a cor de som. A gente já estava fazendo ali shows pelo Brasil todo. Aquele disco é sensacional, né? O de Montreal, né? Montreal. É um disco... Então, isso é outra coisa importante que eu queria aproveitar e falar. Vem cá, Edu, a gente já está aqui há mais de 1 hora, não está não? As pessoas estão assistindo, tá legal. Eu estou curtindo a beça. Se você quiser continuar falando, pode falar que. Não, vou falar só mais uma coisa importante, que é importante a gente falar. Porque você está falando da cor do som desse disco de Montreal que você falou que você curte, que é um disco realmente muito cultuado, assim. E assim, não vou falar underground, porque underground não é bem isso. Mas se você pegar assim do que representa a cor do som, quando a gente começou a cantar e começou a vender muitos discos depois e tal, é um disco mais assim, underground, acho que é a palavra, mas assim super cultuado. Ultra. E aquele repertório meio que abandonou, assim, pelo menos assim, 70% daquele repertório, 80%, eu posso dizer, a gente abandonou. A gente nunca mais tocou aquelas músicas. Então a gente tinha ali Chegando da Terra, um Baião do Armandinho maravilhoso. A gente tinha, que a gente nunca mais tocou. A gente tinha o próprio Brejeiro do Nazaré, que a gente gravou no primeiro disco no estúdio, mas gravou também lá no trio, que a gente nunca mais tocou. A gente tinha Dança Saci, que é essa que você falou que quer fazer, que a gente nunca mais tocou. A gente tinha outras músicas. Aí tinha também o Eleanor Reading, em forma de choro, tinha Festa na Rua, um outro choro também. Tinha Arpoador, que de todas era a única que volta e meia a gente pescava ela e trazia para os shows da Cor do Som até hoje. Assim. Era a única desse repertório. A gente abandonou aquele repertório completamente. E aí a gente resolveu agora, no ano passado, gravar um disco 100% instrumental. A primeira ideia era assim, por que a gente não faz uma releitura do Ao Vivo em Montreal? A primeira ideia foi essa, assim, a gente começou a pensar nisso e tal, vamos ver e tal, mas a gente começou a achar que algumas músicas, será? Acho que não e tal, né? Então a gente resolveu gravar um disco 100% instrumental, com 8 músicas, sendo 4 daquele repertório e 4 outras músicas instrumentais super representativas da cor do som, que não são daquele repertório, como Frutificar, Pororocas do Armandinho, Ticaricuriquetô e Saudação à Paz, que é a música que a gente abre o show da cor do som sempre, Baiãozão meu lá.
E aí a gente pegou, do repertório de Montreux, a gente pegou Dança Saci, Chegando da Terra. Pô, essa música do Armando eu adoro. Uma música complicada de tocar. Espírito Infantil, esqueci de falar do Espírito Infantil, que a gente também nunca mais tocou. E Arpoador, que essa sim estava meio na mão da gente, né? Então a gente gravou essas 8 músicas e vou te falar, para mim, assim, eu tenho falado isso, assim, sempre que eu tenho oportunidade. Eu não tenho dúvida que é o melhor disco da Consom. Assim, é um disco que a gente gravou que tá... Sabe aquele disco que você bota para tocar assim, você fala assim, cara, como tá bom isso aqui. E ao mesmo tempo, é aquela Consom lá do início que não estava nem um pouco preocupado com tocar no rádio, com o que está rolando aí hoje em dia, porque se a gente fosse preocupar com o que está rolando na música hoje no Brasil, a gente vai, eu vou desistir, né? Eu vou querer, vou ficar mesmo nas artes plásticas, na gastronomia, porque, pô, a gente sente muito peixe fora d'água, né? Do que rola no mainstream, né? Primeiro que você pega, assim, o Maurício gostou dessa notícia aí do grande Xará. Você vai ver esse discão, tá... Eu vou te mandar em primeira mão, hein? Não, porque é o seguinte, é muito triste, né? Porque a gente vê assim que o Brasil, com tanta riqueza, tanta gente boa que tem mesmo, das novas gerações, inclusive, que ficam fora do mainstream. escondidas. Que não vai para o mainstream, porque virou uma coisa de pagar para tocar, muito caro, e o sertanejo tem muito dinheiro através do agronegócio, de empresários que sei lá o quê. Então, se você pegar as 100 músicas mais executadas no Brasil, são músicas desse gênero, que eu não tenho nada contra, eu acho que, mas é só um dos gêneros, né? O Brasil é tão rico, por que as 100 músicas mais tocadas nas rádios tem que ser música sertaneja? Então, assim, é uma pena isso, assim, que acontece com o Brasil, né? Muito abandonado, nossa cultura. Mas então, voltando ao disco da Consom, foi um momento que a gente falou assim, mas sabe de uma coisa? Deixa pra lá, eu ia usar uma expressão que parecia que eu estava em casa, assim, eu estou em casa, mas não estou em casa. Você deixa quieto, deixa quieto o que está acontecendo aí, não interessa, vamos fazer o nosso, vamos fazer um disco que a gente, não vai tocar no rádio, tudo bem, não vai vender, tudo bem também, mas a gente vai fazer um disco que a gente acredita, um som que a gente acredita, e é isso que a gente fez. E tá bem legal. Cara. Poxa, bem legal. Eu quero esse disco aí, Imo. Com certeza, ora se não. Com certeza. Que é maravilhoso. E quando você falou que o Armandinho ele é muito de antena, assim, vai muito de ouvido, né? Como que muito, totalmente. Como que você se comunica com o Dade, as músicas? Você vai passar uma música sua nova, você passa para ele com partitura, com cifra? Não. De ouvido também? Não, a gente não usa partitura com o som. Ah, tá. Lá é tudo assim, a gente senta para tocar, para levar um som e vai falando, tocando assim, né? Vai passando as coisas tocando assim. É a linguagem mais ágil, digamos assim, para a comunicação entre nós ali, assim. Essa é a que funciona melhor mesmo. Puxa, que legal, hein? Você sabe que uma vez até marquei você foi lá e falou, mas eu queria falar disso aqui. Ela não está aqui. Uma menina lá de Bauru, ela se casou. Isso foi lá para, não lembro exatamente o ano, foi na década de 90. Estava tocando Horizonte, da Cor do Som, na novela. E ela falou assim para mim: eu quero entrar com essa música. Né? Ela levou a fita lá para mim. Aí eu fiquei maravilhado, porque eu já conhecia a música, né? E daí, outro dia, ela falou assim para mim, eu estava lá, postei alguma coisa, ela falou, ele tocou no meu casamento. Isso tem uns anos, já tem uns 5, 6 anos que ela... Eu toquei no casamento dela? Não, eu. Olha, que legal. Eu toquei Horizonte. Ah, você tocou? Não, achei que fosse eu, entendi. Ah, tá. Aí eu até falei assim, aí, Mu, assim. eu toquei sua música, né? Horizonte, no casamento dela. Que e legal. Foi super, hiper emocionante, porque o pai dela estava doente, muito doente, tinha tido derrame,
e ele que entrou com ela assim de uma maneira assim tão emocionante, sabe? E com aquela música todo mundo chorou, né? Então foi um negócio assim, e para mim foi muito marcante, Que bacana, né? que E eu bacana. toquei a sua música, né? Muito bom. E, Que e eu tenho legal. uma história com frutificar também, porque quando era garoto, Ó, a Drica Santos está falando aqui que ela casou com frutificar. aí, Você foi falar em frutificar, ela escreveu aqui, ó. Que legal, hein, Drica? Que demais, hein? então, você tem um arpejo em frutificar, né? Que é um arpejo com quarta, e eu não sabia dar nome aos bois, né? Então eu chamava o arpejo de frutificar, né? O, Ah, quando era uma Pedro 5 quarta, virou frutificar. então, Maravilhoso. depois que eu fui aprendendo, porque eu tocava essas, por conta de ouvir você, ouvir Milton, ouvir essas coisas, eu fazia uns acordes que eu não sabia o que era. Aí eu entrei na faculdade de música, eu falei, que acorde é esse? O professor falou, esse acorde não existe, não foi o seu acorde, não, foi um outro acorde. Eu falei, esse acorde não existe, mas eu falei, como que não existe, né? Mas tudo bem. Aí eu peguei e fiz uma música que chamava Que louco ele falar que não existe, né? Como assim não Que louco, existe o né? acorde? Né? Eu fiquei até curioso para saber que acorde é esse que eu vou dar nome É para esse ele. acorde aqui, ó. A música era assim, eu fiz isso. Ele falou que não existe. Eu Ele fiz falou isso que com não uns 13 existe. anos, né? E era Dó, Mi, Fá sustenido, Si, baixo, Mi. Aí eu tinha uns 13 anos, ouvia a cor do som, ouvia Milton, né? Pô, isso aí pode ser um monte de Pode ser um coisa. monte de coisa. Bom, mas Um é, dó lídio, né? Aí ele sim. falou, eu falei, que acorde é esse? Ele falou, não, esse acorde não existe. Mas, enfim, eu não sabia ainda dar nome no acorde, né? Então eu via esse acorde aqui, né? Eu chamava de frutificar, né? Falar, esse acorde. Muito Aí bom. um dia, É meio Rick Wakeman, é né? meio É meio Rick Wakeman total, isso aí também, total. né? Mas daí depois eu fiz Nossas influências. eu fiz uma música, né? E não achava o nome. E tinha esse acorde na música, sabe? Inclusive, naquela ocasião, eu entrei num festival, eu ganhei com a música vocal, em primeiro lugar, e eles não quiseram me dar o primeiro lugar da música instrumental também. Foi o Magrão que tocou comigo, inclusive, o Magrão lá do começo da live. E isso foi em 89. Aí, e a música chamava Frutificou, porque eu falei assim, eu peguei o acorde do Mu, né? E fiz uma música. Deu uma frutificada. Aí eu falava, um dia eu vou contar essa história pro Mu, né? Ó, muito bom. Aqui, ó, Paula Veloso está falando aí que sempre cantou suas músicas. Não sei se as minhas ou se a do Não, Edu. as Ó, suas. tudo existe. Concordo A com ela. Paulinha São as é uma minhas, né? cantora lá de Bauru, né? E Ah, que legal. ela, Da sua ela terra. canta e toca violão, né? Tem uma voz Que maravilhosa. legal. Inclusive, agora há pouco aí estava o Flavinho, que é produtor do CD dela também, Flávio Franco Araújo, e que é lá da nossa terra também, mas mora em São Paulo, tem um estúdio em São Paulo. Inclusive, quem me Maravilha. apresentou ele foi o Hector Costita. O rapaz é de Bauru, quer dizer, viveu muito em Bauru, é um músico de Bauru e acabou que quem me apresentou foi o Costita, né? Que eu estou produzindo um trabalho do Costita e ele marcou uma visita para eu lá em São Paulo ir no estúdio do Flavinho, né? E daí ele me falou, trabalho com a Paulinha, tal, não sei o que, me mostrou um CD maravilhoso da Paula. E a Paula canta super bem. E eu já vi ela cantando coisas suas. E Que bacana. é, Da cor do som, ela está falando aí. Paula figuraça. Veloso. Bacana. Bom, Mu, Ô, Edu, mas olha aí, a gente está 1h30 aí nesse papo, hein? então, Você, eu não sei. para encerrar o papo, eu vou fazer uma perguntinha para você assim. Você trouxe o Mini Moog para música brasileira mesmo. Música brasileira no sentido aquilo que eu estava falando, porque inclusive você usou uma vez, né, o Mini Moog do Guilherme Arantes, se não me engano. Sim,
Uma vez que eu fui para São Paulo, eu precisava alugar um Mini Moog e o Guilherme alugou nada, ele me emprestou o Mini Moog dele. Uma vez eu emprestei o meu para o Patrick Moraes, também aqui no É Rio, isso que eu ia te o falar. Tem tecladista uma do história Yes. aí, você com o Patrick Senão, Moraes. tem uma história bacana, assim, porque ele estava presente no primeiro. Aquela foto que eu botei no Facebook, que tô eu, o Dádio e o Patrick Moraes no meio, ali, preto e branco. Aquilo foi o primeiro show da Cor do Som, no Teatro Teresa Raquel, em 1977. Que lindo, né? Teatro que existia em Copacabana. E o Patrick estava por aqui, né? Ele estava casado com uma brasileira e ele estava formando uma banda que era meio que o Vimana, que já existia a banda lá, daquela turma do Vimana. E a gente acabou ficando amigo, e, enfim. Mas essa coisa do Mini Moog na música brasileira, claro, eu sou um dos que teve essa felicidade, né, digamos assim, porque é um instrumento maravilhoso. Né? Mas assim, eu não posso tomar só para mim essa culpa, essa culpa não, essa qualidade, porque tem uma pessoa também que foi importantíssima, que foi o Zé Roberto Bertrami, do Azimuth. Né? Então, assim, o Azimuth, pô, é uma banda que tinha uma coisa brazuca também, gostosa, assim, e tal. E o setup do Zé Roberto era totalmente essa onda, piano Fender Rhodes, Mini Moog. E ele usava também um Harp Strings. Harp Strings era, assim, o que tinha para hoje, para fazer som de orquestra. E era um som, assim, totalmente cheesy, assim, totalmente... como é que se diz? Meio fake, assim, um som assim que você via descaradamente que era uma coisa que era para ser aquilo mesmo, não era um som de orquestra como tem hoje em dia os teclados, mas assim, mas era um som super característico. Mas era muito legal, e né? Era muito legal, era muito legal. Então, o que eu queria falar para você é engraçado, porque é uma pergunta, eu vou falar um pouco... A Paula Veloso está perguntando se ainda tem essa raridade. Tem sim, Paula. Tem um Mini Moog, sim. Aliás, aqui no piano tem um... Vou tomar a liberdade de falar. O Mu tem os Moogs todos, né? Desde o Mini Moog, o old school, o velho Mini Moog, e tem o Voyager, que é o novo. Tem no show da Cor do Som, ele usa um Mini Moog, o Sub-37. Sub-37. Ele ainda tem no estúdio o Hammond B3 com uma Leslie maravilhosa. Esse você tem também. É um instrumento que eu adoro. Tem Fender Rhodes, tem Wurlitzer, tem Prophet 5, tem Mellotron. Eu tô sem Rhodes, tô sem Fender Rhodes atualmente. Ah, é? Tô sem o Fender Rhodes. Mas tudo bem. Vai chegar a hora dele de Vai novo. chegar. Mas tem o Mas você tem o Wurlitzer, tem o clavinete. Clavinete. Então, sim, agora, tem uma história que eu queria te falar que é engraçado, porque assim, você virou uma referência para mim, né? Então, você tocando CP70, né? E outro dia eu vi, quase que eu te marquei no Facebook, um rapaz tocando super bem Frutificar. Ele estava tocando com Nord, mas ele usou o som do CP70. E eu tenho um apego ainda a esses sons, né? Às vezes até por causa de você mesmo. Por causa da gravação original. E eu tenho o CP70, né? Eu deixo ele lá no meu quarto, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é botar a mão no CP70, assim. A última coisa que eu faço à noite, antes de tudo, é botar a mão no CP70. E a primeira coisa que eu faço é botar a mão no CP70. Que legal. Eu não sabia que você tinha o CP70, não. Que legal. E ele é engraçado que ele tem aquela coisa nos graves que é meio desafinadinho, né? Que a característica dele é quase afinado, assim, o grave. As oitavas. Mas você sabe que Então, mas ele tem um timbre, assim, sensacional, né? Timbre maravilhoso. E você... Daí eu fico pensando assim, né? O Miles Davis, na década de 80, usava o Oberheim OBX, né? Aquele... OBX. OBX, sim. O OBX-A. E você sempre usou Prophet 5, sempre usou Fender Rhodes, sempre usou CP70, B3 e tal, né? E eu
me sinto assim muito feliz com esses sons, gosto muito desses sons, mas como que você, eu sei, eu até já sei a resposta, mas eu queria que você falasse, né? Como que você vê isso hoje, essa coisa do análogo e do digital, e você vai para o show, daí você usa um Nord, por exemplo, que facilita muito, né? É, e ali você tem Sim, sem CP70, se bem dúvida. que você toca o Frutificar com som de piano acústico, né? No show. Não, o que rola é o seguinte, Edu, por exemplo, quando você está no estúdio, e isso ficou bem claro para mim, assim, várias vezes, sabe? Você pega o Hammond B3 aí, com essa caixa LED, se você, é, se você colocar do lado de um Nord Eletro, de um simulador ali, de Hammond, que funciona muito bem e tal, quando ele está longe do B3, mas quando você bota os dois do lado a lado, assim, é gritante a diferença, né? E a mesma coisa com esses pianos eletroacústicos, né? Os eletromecânicos, né? O Wurlitzer. Agora no disco da Cold Som, eu gravei o Wurlitzer de, de plugin, usei um Wurlitzer de plugin, e depois eu substituí porque ficou mais prático para mim fazer a base com o Wurlitzer de plugin ali. Aí depois eu substituí pelo Wurlitzer mesmo o teclado. Cara, o som, assim, a diferença é gritante. Assim. O outro parece que é uma fotografia do cara e o outro é o cara, sabe? Assim, é meio assim. Então, para show não dá para você ficar. Antigamente o que tinha era aquilo. Você tinha que carregar um órgão Hammond com caixa elétrica pelo Brasil todo, CP70. Imagina, piano Fender. A gente viajava, era caminhão, né? E o caminhão, assim, 2 dias antes para a cidade e a gente ia depois de avião, as coisas. Então, assim, é muito luxo demais você levar esses instrumentos para ficar rodando aí. Mas, assim, já que apareceram esses teclados com presets, né, prontos e tal. Mas, enfim, não dá para reclamar, não. Acho que os fãs são muito bons também desses teclados, facilitou a vida demais da gente. Mas se a gente tem no estúdio as máquinas de verdade, Sim. vamos usar elas. É. Com certeza. Olha aí, estou vendo aqui que está o seu xará, Eduardo Toledo, lá de Minas Gerais. Querido amigo também, produzimos um disco, fizemos um disco dele, quer dizer, fizemos um disco dele. Eu produzi com Ezequiel Neves, Ele é o disco dele, foi uma um grande artista, gosto muito bacana. dele, sou fãzaço. Sim, maior fera, porra, maior fera. Olha aqui, mas olha aqui, já estamos aí há quase 2 horas, Então hein, Edu? O vamos. negócio papo aí rendeu. Rendeu. Rendeu, hein? Olha, Mu, foi um prazerzaço estar aqui com você, né? Eu me sinto muito feliz e honrado aí com o seu convite para participar dessa festa do seu aniversário, tocando, né? Na premiere aí do seu livro. E esse livro é um livro importantíssimo para a nossa música brasileira, para a didática, né? Da música também, e eu quero parabenizar você por tudo que você fez, né, dentro da música, todo esse lance da produção de coisas belíssimas, a qualidade que você imprime nas suas produções, seja para televisão, para cinema, né? A qualidade que vocês imprimem na cor do som também, e imprimem até hoje, né? É importante falar que a cor do som está aí, ativa, né? Maravilhosa. E em tudo que você faz, né? Olha, Edu, eu que agradeço aí o seu carinho. Foi um prazerzaço esse papo aqui. A gente falou de coisas tão gostosas, assim, de músico e das estradas. E foi um prazer mesmo, assim. Hora dessa a gente faz uma outra Vamos aí, a fazer. gente toca alguma coisa. Hoje foi mais isso aqui mesmo e foi muito bom, muito legal. Olha, então agradecer também a galera aí que apareceu. Grande Xará, Maurício Gouveia, Ana Paula Pires, todo mundo aí, muito obrigado. Adriana Dolabella, Sérgio Bahia, poxa, brigadíssimo a presença de vocês. Marisa, querida, Tereza, vamos lá. Ó, boa noite para todos vocês aí. Edu, fica na paz aí. Obrigado pelo carinho, pelo convite. E estamos aí, hein? Estamos aí. Estamos aí. Vamos falando. Obrigado, maestro. Parabéns pelas suas lives. Estão maravilhosas. Obrigado. Parabéns. Maravilha. Obrigado, maestro. Beijão.